substância estranha, que é o antígeno, para que ele leve essa substância estranha, seja reconhecida por células específicas e se tenha o combate a essas substâncias antigênicas. Já os linfócitos B vão ter um papel bem importante aí na citotoxicidade, que é destruir diretamente aquelas células que estão parasitadas por algum tipo antigênico, principalmente aqueles micro-organismos que vão envolver a penetração intracelular. É importante a gente colocar que essa hemopoese, ao longo da formação embrionária e com o crescimento da pessoa, ela vai se deslocando, né? Ela chega desde um período embrionário, onde, por 7, 8 semanas de vida intrauterina, até o 4º mês, né, elas vão se localizar nessa substância, nessa constituição que a gente chama de saco vitelínico. Então, essa é a parte embrionária. Logo após isso, que é quando o indivíduo nasce, lá pelo 4º, 6º mês de vida, a gente passa a ter o baço e o fígado como órgãos principais nessa formação de células sanguíneas. E aí, com a vida adulta, isso vai se deslocando para onde? Para o período medular, para a medula óssea, principalmente aqueles ossos longos, né, aquele osso external, são os principais produtores dessas células durante toda a vida do indivíduo. E aí a gente tem que contextualizar também um papel importante das células sanguíneas, que é a chamada hemostasia, que ela é feita com a participação das células plaquetárias. Então, essa coagulação do sangue, ela acontece a partir de uma série de fatores, uma série de interações com substâncias, onde o papel principal, o objetivo principal, vai ser converter uma substância chamada fibrinogênio, que está circulante no sangue, em fibrina, pela ação dessa enzima que a gente chama de trombina. Então, esse processo ele precisa ser equilibrado, ele precisa ter uma certa homeostase no sentido de não permitir nem extravasamento exagerado de sangue para fora do vaso, como também não criar uma coagulação desordenada que vai gerar um fator obstrutivo. Então, toda coagulação começa com o quê? Com lesão vascular. Você tem um trauma, vai ter essa lesão vascular, e aí a gente vai ter essas 3 fases reconhecidas da coagulação. A hemostasia primária, a secundária propriamente dita, onde vai ter as ativações de fatores de coagulação e a formação do coágulo, e logo depois vem a fibrinólise, para evitar que aquela fibrina se acumule em excesso e promova obstrução. Então, na fase final, ela vai começar a degradar esses trombos de fibrinas e vai trazer o organismo para aquela situação de homeostase, né, de retorno ao que se era antes desse trauma. Na hemostasia primária, gente, a gente vai ter primariamente a lesão vascular, exposição dessa substância colagênica, que fica abaixo do endotélio vascular, da camada mais interna, e ela vai ter a participação desse fator de von Willebrand, que é um fator importante na ativação de plaquetas, né, e vai dar início a toda essa questão da agregação plaquetária no local da lesão, recrutamento de mais plaquetas e um processo de ativação que vai se tornando cíclico. Então, isso é um mecanismo que é feito por substâncias bioquímicas. Então, a adenosina difosfato, ela é um estimulador de grânulos citoplasmáticos dessas plaquetas, provocando ativação delas, recrutamento e modificações desse formato das plaquetas para que ela possa se aderir de forma anatômica àquele endotélio lesado. Então, com isso, a gente vai ter que o fluxo sanguíneo vai precisar ser mantido. Então, se eu tenho uma certa diminuição desse fluxo sanguíneo
onde está ocorrendo a coagulação, eu preciso ter as chamadas veias tributárias, que vão dar esse fluxo de drenagem, como se fossem afluentes, olhando aí para a situação do rio, né? E também criar aí um certo gradiente de pressão para que a gente possa manter a permeabilidade nessa via onde está acontecendo o processo de coagulação. Já a hemostasia secundária, a gente vai ter, além das plaquetas, a formação de fibras elásticas que vão formar o que a gente chama de tampão plaquetário, né? Então, isso é o que vai garantir, de fato, o estancamento do sangue, que a gente chama de hemostasia, né? E aí a gente vai ter a participação de várias reações químicas ativando fatores, né, onde a gente tem numerações romanas para esses fatores, né, do 1 até o 12, e aí a gente vai tendo essas ativações e a participação da formação cada vez maior, né, desse ciclo que vai gerando aquele processo final, que é a transformação do fibrinogênio em fibrina, que é o que vai garantir o tamponamento, né? E isso vai ocorrer a partir da trombina. E essa trombina, ela precisa ser estimulada por essa cascata de ativação desses fatores da coagulação, ok? Então, uma coisa importante de se frisar aqui é que, nesse processo de formação, eu também vou tendo a constituição da plasmina, né, que ela é uma substância, né, que precisa ser contrabalançada com alguns fatores antiplasmina, para que não haja também destruição exagerada nessa fase da fibrinólise, para que a gente possa ter uma remoção desse tampão na hora que as coisas voltam para o normal e não dê um excesso de coagulação, como acontece em alguns distúrbios de coagulação intravascular disseminada, tá? Gente, essa aula eu estou passando para o professor Júlio, depois vocês podem pedir para ele disponibilizar para vocês. Bom, voltando aqui para o nosso tema principal, que vai ajudar vocês a construir um relato de caso em cada uma daquelas experiências, a gente tem o quê? A gente tem que o exame clínico se constitui de anamnese e de um exame físico propriamente dito. Nessa anamnese, a gente vai buscar dados relacionados a esse paciente, identificação. Depois eu vou para a queixa principal, que é aquele motivo que leva à consulta. Vou desenvolver a minha HDA a partir da identificação desses sinais guias, procurando classificar cada um desses sinais de forma precisa, cronológica, e logo depois eu passo para a fase de interrogatório sintomatológico. Muitas vezes o paciente pode esquecer de relatar alguma coisa, né? Passou despercebido para ele, é uma queixa que ele não deu valor e que pode ter associação com essa situação pesquisada durante a anamnese. Buscar antecedentes pessoais, sejam os fisiológicos, quando se trata de criança, esmiuçar bem essa questão do crescimento e da evolução da criança. Antecedentes familiares, buscando outras doenças que tenham um comportamento genético que predispõem a doenças nos seus descendentes. Hábitos e condições de vida, e aqui envolve tudo, gente, tanto o hábito profissional, exercício profissional, quanto hábitos recreacionais viciosos, quanto o uso de medicamentos, né? Então, tudo isso deve estar contido nessas informações da anamnese. Condições socioeconômicas e culturais, que muitas vezes favorecem a maior prevalência de certas doenças. E no exame físico, sempre buscar exame geral, onde eu faço aquela ectoscopia, aquela visão mais ampliada, buscando identificar certos achados em cada subitem dessa ectoscopia, e não esquecer que o exame físico geral também engloba aí a determinação dos sinais vitais. Acredito que vocês já viram nas outras práticas, né, verificação de temperatura, de pressão, contagem de pulso,
verificação de frequência respiratória. Então, isso precisa estar sendo também apresentado no exame físico geral. E aí, buscar exame de órgãos ou sistemas, né? E aí a gente vai ver que, de acordo com o estudo de cada grupo de doenças, a gente vai ter a localização de certos sinais em alguns sistemas, porém, algumas doenças se comportam também de forma sistêmica. Então, é comum que eu tenha determinadas doenças que, por mais que sejam de localização primária pulmonar, podem ter consequências em outros órgãos. E assim, a gente vai tendo outras patologias com esse acometimento. Por isso que a gente precisa realmente fazer esse exame de forma completa em algumas situações. Lembrar, gente, que isso aqui tem no livro de vocês do Porto. Todo sintoma guia que aparece, eu devo buscar saber quando que ele começou, se ele começou subitamente ou foi progressivamente, gradativamente, se teve algo que desencadeou o início daqueles sintomas. Em algumas situações, como, por exemplo, a dor ou a identificação de lesões cutâneas, aumento de linfonodos, procurar definir localização, definir duração desses sintomas. Qual é a intensidade? Muitas coisas vão ser subjetivas e a gente precisa criar certas gradações para o paciente nos informar. É pouco intenso, é muito intenso. Já outros sintomas eu tenho como aferir objetivamente. Por exemplo, a febre, para eu dizer que ela é uma febre elevada, eu preciso ter uma mensuração que seja compatível com a definição de febre elevada. Buscar a frequência de acontecimento desse sintoma. Muitas vezes o sintoma pode ser contínuo, mas em algumas vezes ele pode vir em crises, em episódios. Né? Tentar tipificar esse sintoma. Né? Uma dor, por exemplo, ela pode ser esmiuçada. Você pergunta, é a dor empontada? É uma dor tipo choque, queimação? Né? E aí cada sintoma vai requerer características próprias em algumas situações. Perguntinha básica, gente, o que é que melhora, o que é que piora esse seu sintoma? E buscar, gente, tanto mudanças corporais, posturas, posições, atividades físicas, uso de alguns medicamentos que o paciente se automedica, a relação com alimentos, principalmente naqueles sintomas que envolvem o abdômen, e buscar relação com outras queixas, muitas vezes aquele sangramento que apareceu junto com a palidez. Né? Então, eu começo a ter uma relação entre eles, principalmente quando eu consigo agrupar em segmentos anatômicos ou funcionais. A gente viu aí, por exemplo, que a hemopoese ela se distingue nessas 3 linhagens de células, eritrocíticas, leucocitárias e plaquetárias. Porém, a gente sabe que nessa distinção, nesse mecanismo, eu posso ter alguma doença que consiga alterar 2 ou mais dessas vias. Né? E aí o paciente passa a ter sintomas específicos daquele acometimento. E aí eu tenho uma relação funcional ou anatômica quando eu pesquiso outros sinais e sintomas que surgiram junto com aquele meu sintoma guia. Buscar sempre a questão da evolução, gente. Evolução é o comportamento. Ele, de repente, se localizava num local e se irradiou para um outro local. Né? Então, isso são modificações, né, que a gente vai avaliando e vai descrevendo e vai questionando para o nosso paciente. Tanto aquelas modificações que vão acontecendo com a evolução ou com a remissão da doença, ou aquelas evoluções que se alteraram diante de um curso de tratamento instituído. E buscar a situação atual. Hoje, eu estou lhe entrevistando, meu paciente, o que é que você está sentindo? Melhorou? Piorou? Quais foram as mudanças que existiram? Então, vocês verem que essa montagem, ela cria uma história que tem a cronologia
e que tenha relação e que tenha elementos suficientes para que a gente possa investigar a nossa doença, né? Aquela doença exposta para a gente. Então, gente, trazendo para as doenças hematológicas, a anamnese ela deve ser compreendida na medida em que hemopatias não acometem apenas determinados sistemas orgânicos ou órgãos. Ela vai apresentar, em alguns casos, comprometimento global. E aí a gente vai ter algumas doenças com manifestações em todos os órgãos ou sistemas orgânicos. Então, daí a gente lembrar que o interrogatório sintomatológico vai precisar ser bem explorado. E aí, gente, naquelas situações onde a malignidade pudesse ser uma opção de diagnóstico para aquele nosso paciente, eu devo buscar acometimento de linfonodos, neoplasias que, além dos linfonodos, do fígado, do baço, podem infiltrar outros órgãos, como os ossos, as mamas, ovários, testículos, por aí vai, né? E em algumas outras situações hematológicas, dependendo da intensidade do acometimento, eu posso ter aquelas doenças que se manifestam com poucos sintomas, que passam despercebidos pelo paciente, até que eles façam algum tipo de exame laboratorial nos check-ups e identifiquem alguma alteração que podem nos remeter a uma doença hematológica. A alimentação, a gente vai ver que as anemias têm uma estrita relação com fatores alimentares, exposição a agentes mielotóxicos, a gente vai ter uma gama de patologias neoplásicas, de patologias displásicas, que são aqueles estados pré-malignos, que são decorrentes de exposição ocupacional, exposição a agentes químicos irritantes. Idade de início das manifestações, para a gente ver aquelas doenças que têm associação com a hereditariedade, buscar doenças em outros membros da família, porque tem esse fator genético responsável por algumas doenças, pela determinação de algumas doenças, e buscar suscetibilidade a infecções. Então, a gente comentou que tanto as células mielocíticas, os leucócitos, como os linfócitos, né, os neutrófilos, como os linfócitos, eles são células de defesa. Se eu tenho um acometimento nesses setores, a suscetibilidade à infecção vai ser uma das características clínicas. Condições socioeconômicas, buscar uso de antitérmicos, analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, que muitas vezes podem desencadear processos hemolíticos, anemias desencadeadas por essas hemólises, que podem agravar certas doenças já hereditárias, fazer se manifestar certos comportamentos anêmicos em algumas doenças que estavam subclínicas e, de repente, na exposição desse medicamento, alteraram todo o processo. Buscar condições emocionais e estresses agravantes também, principalmente em certas doenças que precisam entrar no diagnóstico diferencial de somatização, que são aquelas doenças onde o indivíduo começa a relatar sintomas que são subjetivos associados a desordens psicológicas. E aí, gente, buscar desde sintomas gerais, sintomas cutâneos, que a gente vai ver vários tipos de alterações, sintomas hemorrágicos, que podem se manifestar na pele, nas mucosas, nos órgãos ocos, como o trato digestivo, como as vias respiratórias. E na medida em que eu tenho sangramentos, que eu tenho anemias mais intensas, eu vou ter repercussões também cardiorrespiratórias. Acelera o coração, né? Tem taquicardia, tem dispneia por prejudicar a oxigenação sanguínea, né? E por aí vai no esmiuçar desses sintomas. Sintomas gastrointestinais, né? Como dor abdominal, buscar vísceromegalias, náuseas, vômitos,
constipação intestinal, que pode ser relacionada a aumento de linfonodos intraabdominais, os sintomas neurológicos que podem ser tanto daquela doença hematológica de base, quanto de infiltrações por doenças neoplásicas hematológicas, sintomas geniturinários, na medida em que a gente pode ter tanto sangramentos quanto aumento de viscosidade em certos fluxos sanguíneos, causando, por exemplo, o priapismo, né, que é aquela ereção dolorosa e prolongada, o edema de bolsa escrotal, algumas doenças que, de tão recorrente que acontecem, levam a destruições osteoarticulares, a derrames hemorrágicos, a tumores, e buscar a evidência de tumores, tanto em linfonodos, quanto em baço, fígado, em ossos e outros órgãos onde pode estar havendo a infiltração daquela neoplasia. Então, eu botei para vocês isso, gente. São 3 síndromes principais que a gente identifica. As anêmicas são responsáveis por palidez cutâneo-mucosa, astenia, palpitação, dispneia, tonturas e outros sinais que são específicos do tipo de anemia, né, que a gente listou aqui, e a gente vai ver nas principais anemias que a gente vai discutir na próxima aula. Dentre as hemorrágicas, buscar todas aquelas formas de manifestações de sangramento, né, desde pele, de mucosas, né, desde trato digestório, geniturinários, até sangramentos de sistema nervoso central, provocando certos sintomas. Nas mieloproliferativas ou nas proliferativas, vai ocorrer diminuição de hemácias, diminuição da alteração na produção de células mieloides e de linfóides. Né? Então, a gente vai ter um misto dessas manifestações anêmicas e hemorrágicas, mas também crescimentos tumorais, viscerais e infiltrações de certos tumores, levando a alterações de outros órgãos. Então, gente, é lembrar que nessa avaliação, né, a gente deve buscar algumas associações de sintomas, né, com determinadas patologias. Por exemplo, nas hemopatias, onde ocorrem as hemólises ou hemorragias, nos linfomas ou nas leucemias, eu posso ter febre, posso. Porém, ela está sempre relacionada aí a um processo infeccioso, por conta da própria resposta do organismo à liberação de substâncias estranhas da bactéria, do vírus, que a gente chama de pirógeno endógeno. Então, aquela febre que às vezes se prolonga muito e que eu busco etiologias infecciosas e não consigo identificar, aí eu começo a pensar que essa febre pode estar presente numa doença maligna que ainda está na sua fase inicial de manifestação. Né? Então, sempre que eu tiver perda de peso progressiva, sempre eu vou ligar o alerta para a possibilidade de hemopatia maligna. E aí lembrar, gente, que febre também pode aparecer em certos tipos de linfoma, como o Hodgkin, né? Onde eu vou ter uma febre muito elevada, constante, que não responde aos medicamentos e, às vezes, persiste por até 10 dias. E aí volta à normalidade e depois ela tem uma recidiva dessa febre. Então, também deve nos chamar a atenção para essa possibilidade de associação do quadro febril com doenças malignas. Lembrar que outras infecções subjacentes, secundárias, podem também fazer parte de algumas doenças, como os linfomas e as leucemias, na medida em que elas alteram, por exemplo, a população linfocitária. Então, começa a reativar vírus do herpes simples, do herpes zoster, começa a aparecer infecções fúngicas que demoram para ser tratadas ou que ficam por tempo mais prolongado. Às vezes, eu posso ter espasmos musculares, distúrbios de sono, por conta de carência de ferro, né? Então, a chamada síndrome
das pernas inquietas, a irritabilidade que pode se levar. Então, daí a gente falou lá na anamnese de buscar aquelas informações sobre o estado de ânimo, o estado psicológico daquele paciente. E aí, gente, no que diz respeito a cardiorrespiratórios, sempre associar que quanto mais anemia eu tenho, mais facilmente eu terei dispneia, taquicardia, tontura e até mesmo o desmaio, que a gente chama de lipotímia. Tosse, dispneia e dor torácica, buscar linfoma, né? Presença de massas neoplásicas mediastinais, linfonodos mediastinais, ocasionando essa compressão dolorosa, né? E até a irritabilidade mesmo das vias reflexas da tosse. Buscar compressões em veia cava, buscar compressões neurológicas sobre a medula, né? Então a gente vai ter as mais diversas manifestações. Essa síndrome de compressão da veia cava superior, o que acontece? O sangue não consegue passar, principalmente dos membros superiores e da cabeça e pescoço, né? E aí a gente vai ter essa pletora, esse acúmulo de sangue na face, né? E edema cérvico-facial e dispneia. Então, a gente pode ter essa associação quando há um linfoma, um aumento de linfonodo, comprimindo essa veia importante. E aí, gente, eu trouxe para vocês a esquematização do que a gente deve enfocar como principal no exame físico. Primeiro, aferir sinais vitais, todos eles a gente já comentou o porquê disso, né? Fazer a ectoscopia dando enfoque e interesse principal no estado geral, na nutrição do paciente, buscando alterações de pele, alterações musculares, alterações de fâneros do couro cabeludo, de outros pelos, né, que muitas vezes podem se tornar quebradiços, alterações até mesmo das unhas, que pode acontecer em certos processos carenciais, alterações de pele e mucosa, identificando lesões, tentando distinguir as lesões elementares da pele, buscando identificar o que é hemorrágico. Existe um testezinho que a gente faz, que é o da digitopressão ou vitopressão, para saber se aquela mancha é hemorrágica, porque a mancha hemorrágica ela não vai desaparecer a vitropressão, diferente daquelas manchas de origem vascular, de origem inflamatória. Buscar simetrias em articulações, deformidades que acontecem principalmente nas coagulopatias, aumentos de linfonodos, e aí reforçar para a palpação, para o exame completo das principais cadeias externas, avaliar a ausculta cardiorrespiratória, fazer um exame de abdômen, principalmente focando na palpação de baço e fígado, avaliar sistema geniturinário, onde a gente vai ver que algumas doenças podem levar a priapismo, pode levar a ulcerações, a edemas, verificar certas etapas do sistema nervoso, do exame neurológico, e a gente vai mostrar uma delas que tem associação com doenças hematológicas, né? E aí, prestar atenção em certas avaliações que precisam ser feitas, como, por exemplo, as hipotrofias musculares, os estados carenciais, que a gente chama de caquexia, hipodesenvolvimento de massas musculares. Na criança, é ter baixa estatura e não ter ganho de peso e nem de estatura. Ao mesmo tempo que ela se aproxima da puberdade, a gente não vê esses aparecimentos de crescimentos de pelos pubianos, de brotamento das glândulas mamárias, né, de surgimento de pelos faciais nos homens. Então, algumas doenças levam esse retardo do crescimento e desenvolvimento que deve ser enfocado na ectoscopia. E aí, gente, pele e mucosa é para a gente ver se tem palidez. A conjuntiva ocular, ela é um dos primeiros locais onde a gente avalia, mas também olhar a palma das mãos, olhar o frênulo da língua, que é essa
essa, essa unificação da língua à base, né? Essa pequena frênulo que a gente vê, essa pequena unificação, que ela muitas vezes ela dá uma palidez bem mais rápida do que a conjuntiva, né? E buscar sinais de sangramento, quando são sangramentos pequenos, pontos hemorrágicos, que a gente chama de petequias, quando são maiores, que a gente chama de equimoses, normalmente maiores que 1 centímetro, 1,5, né, a gente chama de equimose. Então, petequia e equimose são sangramentos da epiderme. Já o hematoma é um sangramento mais profundo, é um hematoma é um sangramento que se infiltrou abaixo da epiderme e levou a acometimento de derme e até mesmo de tecido celular subcutâneo, da gordura localizada abaixo da pele. Então, todos esses comemorativos devem ser avaliados nesse momento do exame da pele, que é feito na ectoscopia. Algumas doenças trazem achados específicos, como, por exemplo, presença de úlceras de membros inferiores que não cicatrizam. A gente tem na anemia falciforme. Certas doenças que dão impregnação de ferro ou de cobre, né, que a gente pode ter em alguns quadros anêmicos, como, por exemplo, a anemia da hemocromatose. A icterícia, que é vista pela deposição de bilirrubina eliminada a partir da destruição excessiva daquela hemácia, né, em quantidade excessiva. Buscar lesões elementares do tipo máculas, pápulas, ou até mesmo vesículas, que podem trazer tanto a associação com o exantema, quanto outras infecções associadas, como a gente vê, por exemplo, aqui, uma área de inervação que a gente chama de dermátomo, sendo acometida por lesões vésico-bolhosas. É uma reativação do vírus da catapora, que a gente chama de herpes zoster, ou cobreiro. Aqui a gente vê a intensa congestão, né, intenso exantema associado com certos quadros hemáticos, né? E aqui a gente pode ver a palidez, em alguns casos obstrutivos, que levam a tamponamento pela coagulação desordenada, as obstruções arteriais levando à necrose de membros, ou até distúrbios de perfusão, como a gente vê aqui a cianose em pacientes com oclusões arteriais por conta de alterações de coagulação. No sistema locomotor, que eu falei para vocês, chama a atenção, né, da hipotrofia muscular, da caquexia, do hematoma, das contraturas musculares, a hemartrose, né, que acumula bastante sangue e começa a lesar toda a articulação, provocando essas deformidades, né? E algumas anemias relacionam-se com alterações crânio-faciais, né, como, por exemplo, né, esse alargamento facial que a gente vê em hemoglobinopatias, em talassemias, ou um aumento do crânio, que pode ser visto também em certas hemoglobinopatias. Já no sistema cardiorrespiratório, buscar todas aquelas alterações que a gente já citou na anamnese, né? Aí é o papel dos sinais vitais da ausculta cardíaca de forma adequada, né? E associar com outras informações, né? Como, por exemplo, buscar perfusão, né? Pressionar o dedo do indivíduo para ver se está existindo a perfusão tecidual, né, a partir daquele território vascular, né, e buscar sintomas de tosse, de palpitação, de cansaço. Muitas vezes o próprio estado geral já leva a uma situação de hipoastenia, né, de astenia, de hipoatividade, que a gente vê em alguns pacientes.
Já no sistema digestório, é buscar alterações da língua, lesões da boca, aqui lesões em placa do tipo candidíase, de quelite angular, de glossite atrófica, que é a destruição realmente, a perda dessas papilas gustativas, examinar o abdômen, principalmente buscando hepatoesplenomegalia, né? E buscar hipertrofias gengivais que estão associadas com algumas infiltrações de doenças neoplásicas malignas. Palpar linfonodo não só na cabeça, pescoço, retroauricular, occipital, submandibular, mas também axilar e inguinais, né, para que a gente possa ter essa avaliação externa. As cadeias mais internas a gente só vai conseguir avaliar a partir de exames de imagens, de complementação. E aqui eu trouxe para vocês, né, para que a gente veja que, às vezes, sangramentos menstruais precisam ser investigados e metrorragia, sangramento em excesso, pode ser sinal de doença hematológica. O priaprismo, que é a ereção dolorosa, prolongada, decorrente de aumento de viscosidade que pode acontecer na anemia falciforme, presença de candidíase em colo vaginal ou até outros processos infecciosos, e aqui a gente vê a hematúria macroscópica, é o próprio paciente eliminando uma urina de coloração avermelhada. No sistema nervoso, buscar sinais de paralisia periférica, não só facial, mas de movimentação dos membros superiores e inferiores, buscar a complementação do exame de fundo de olho, né, da retinoscopia, que precisa ser feita com o auxílio da oftalmologia, buscar sinais compressivos, dando tanto alterações de sensibilidade quanto alterações motoras abaixo daquela compressão, né, seja membro superior, seja inferior, né, e buscar na criança aqueles chamados reflexos anômalos que podem acontecer em recém-nascidos com certas doenças hematológicas. Aqui, gente, vai um videozinho para a gente ver o sinal de Babinski. Ele tem uma associação de positividade desse sinal, que quando ele encontra-se presente, é um reflexo anormal. Então, nas anemias de deficiência de vitamina B12, a megaloblástica, a gente pode ter a presença desse sinal. Então, isso precisa ser pesquisado no exame desse paciente. Assim como os reflexos profundos, tendinosos profundos, que a gente vai ver na próxima aula. Sinal de Babinski. O sinal de Babinski é pesquisado com o paciente de decúbito dorsal, com os membros inferiores estendidos. O examinador realiza a manobra de pesquisa do reflexo cutâneo plantar e, se positivo, ocorre a extensão do hálux, com os demais dedos podendo ou não apresentar abertura em leque. Então, perceberam aí, gente, ó, quando ele... Não apresentar abertura. Quando ele faz aqui o estímulo, né, nessa região, com um objeto de ponta romba, o que acontece no sinal positivo? Né? Em leque. Ó. Então, o que acontece? Os demais dedos podendo ou não apresentar abertura em leque. Quando o sinal está positivo, ocorre a extensão do hálux, com os demais dedos podendo ou não apresentar abertura em leque. O que é a extensão? O hálux vai para cima, não é isso? Vai fazer aí o movimento de flexão. E aí, gente, para finalizar, a gente precisa compreender que é indispensável a análise do hemograma nas suas 3 séries celulares. Né? A série eritrocitária, que vai medir quantidade de eritrócitos, hemoglobina e hematócrito, né? Sendo a quantidade de hemácias, a concentração do pigmento hemático da hemoglobina dentro do eritrócito, né? E o percentual de hemácias ocupando um volume plasmático, né? O quanto desse volume plasmático
está acontecendo de ocupação, de percentual de ocupação. Então, na anemia, o que é que eu vou ter? Eu vou ter como definição uma diminuição dessa hemoglobina. E aí, por conseguinte, acabo tendo diminuição desses outros dois parâmetros. Já existe uma outra condição clínica chamada de policitemia, quando ocorre aumento da produção de glóbulos vermelhos, né, aumentando a participação percentual acima desse valor de 50%, né, caracterizando uma hiperviscosidade do sangue. Então, além de fazer essas dosagens, o hemograma me permite visualizar como é que está a morfologia desses eritrócitos. E aí eu vou buscar certas alterações que são típicas de algumas doenças, né? Desde hipocromia, diferença de tamanho de células que a gente chama de anisocitose, eritrócitos com pontuação basófila, eritrócitos em foice na anemia falciforme, acentuação dessa anisocitose e presença de megalócitos, né, que são células imaturas, grandes no seu tamanho, ovalocitose, corpúsculos de Howe-Joly, que é um eritrócito em alvo, né, com alteração, com cromatina no seu interior. A gente sabe que a hemácia ela é desprovida de material nuclear, ela é só uma célula sem núcleo, contendo o pigmento da hemoglobina, e buscar também informações sobre o volume corpuscular médio, que vai nos trazer informação de se essa hemácia está menor ou maior do que o valor normal, do que o tamanho normal medido para esse volume de células, da média desse volume de células. A concentração de hemoglobina, que é o HCM, né, a média que é tirada dessa concentração, né, dessa quantidade de hemoglobina, dividido pela quantidade de hemácias, e a concentração dessa hemoglobina, que é dada em gramas por decilitro do volume de sangue. O que acontece na anemia ferropriva? Tudo isso aqui diminui. O volume, a concentração de hemoglobina. Isso a gente vai detalhar direitinho no tópico de anemias. E aí, gente, reticulócitos são eritrócitos jovens, que normalmente não devem ter mais do que 1,5% de participação no sangue periférico. Agora, em determinadas doenças onde ocorre aceleração da produção desse eritrócito por deficiência ou por distúrbios medulares, ou quando acontece hemorragia crônica e hemólise acentuada, o organismo reage com mais produção de reticulócitos, começa a lançar no sangue mais células imaturas, e essa elevação pode fornecer pistas diagnósticas. RDW é um índice que vai medir a anisocitose dessas células, né? O grau de aumento desse tamanho de células entre a menor e a maior que pode ser visto. Então, anemias que alteram esse RDW normalmente são anemias ligadas ao processo carencial. É uma forma de distinguir as hemoglobinopatias da anemia ferropriva, visto que as duas dão hipocromia e microcitose, né? Diminuição do tamanho da célula. Já nos leucócitos, gente, é ver o global, né? Qual o valor absoluto do global, e ver a distinção do que é neutrófilo, né? Do que é bastonete, que são células neutrofílicas imaturas, segmentados, que também são imaturos, mas, porém, com um grau maior de distinção, e a gente tem aqui aumentos desses segmentados, desses bastonetes, nos processos infecciosos bacterianos. Já os eosinófilos são ligados com processos alérgicos, eles aumentam em processos alérgicos, bem como os basófilos, e os eosinófilos também podem se elevar como resposta a infecções parasitárias, a eumintos, né?
Linfócitos normalmente são elevados nas viroses, nos processos virais. Né? Se vocês forem ver uma leiturazinha sobre COVID, está vendo que muitos pacientes acometidos vão ter a chamada linfopenia. Alguns outros vírus podem dar a chamada linfocitose. Né? Então, a gente precisa comparar esses parâmetros de valores absolutos e de valores percentuais. Né? E monócitos, que também são células que dão combate a esse processo desencadeado por algumas infecções virais. Além disso, desse quantitativo, quem vai fazer o exame também vai me descrever se tem alterações de atipias linfocitárias nos linfócitos, de granulações tóxicas dentro dos neutrófilos. Né? Então, a gente vai tendo essa descrição também de alterações. E, por último, a gente avalia as plaquetas, né, que em condições normais, elas estão nesses valores de 200 mil a 400 mil. Se eu tenho plaquetas abaixo desse valor, principalmente quando estão abaixo de 150 mil, eu falo em plaquetopenia ou trombocitopenia. Quando está acima, como acontece em algumas infecções, eu tenho o que a gente chama de plaquetose ou trombocitose. Né? E a variação do número normal dessas plaquetas pode ocorrer isoladamente, como também pode acontecer junto com alterações da hemostasia, com deficiências de fatores de coagulação, com distúrbios outros da hemostasia secundária, da coagulação sanguínea. A gente sabe que plaqueta, como a gente viu, entra lá na fase primária da hemostasia. Tá? Então, normalmente é avaliar isso, alterações quantitativas. Porém, existem doenças mais raras que formam plaquetas grandes, anormais, e que mesmo podendo ter número normal de plaquetas, podem levar a distúrbios de sangramentos, né? Como, por exemplo, essa púrpura de Bernard-Solier, né? Que é um distúrbio mais congênito, relacionado a alterações genéticas. Certo? Dúvida, gente? Tudo tranquilo, professor. Oi? Tudo certo? Tudo certo, professor. Quem é da sala 1 que vai apresentar aqui para a gente, caso? 5 minutinhos no máximo para apresentar, gente, e fazer análise crítica de tudo que vocês viram aqui, do que vocês montaram. Quem é? Para eu liderar aqui. Eu acho que é a Bianca, professor. Gente, nós vamos fazer o seguinte. Vocês querem continuar, porque já são 9 horas. Se quiserem deixar para a próxima aula, a gente retoma a leitura dos relatos. O que acham? Melhor, professor. Melhor, professor. É melhor, professor. Então, vamos fazer assim. Antes da aula de anemias e doenças linfonodais, a gente vai tirar aí 10 minutinhos, 15 minutinhos para falar sobre isso, tá? Tá certo, professor, tranquilo. Tá ok, certo, gente, pois professor. boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite, Boa professor. noite, Boa professor. noite, professor. Valeu, professor. Boa noite.